Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Radioamantes. Acesse radioamantes.com, repetindo radioamantes.com e também do canal Feras do Rádio no YouTube. Aquele convite sempre está de pé. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho, enfim, explore esses dois espaços aí, o Radioamantes e o Feras do Rádio, que são dedicados a você que curte esse veículo que é maravilhoso e que é fascinante. O vídeo de hoje, vou começar deixando aí uma pergunta aí para vocês. Então eu vou mostrar esta imagem aqui, que eu retirei de um jornal, daqui a pouquinho até explico de qual publicação é, mas eu queria que vocês olhassem bem para esses dois bonecos, esse senhor aí do lado esquerdo e uma senhora aqui do lado direito, né, esse senhor com cara de bravo, e a senhora aí com uma aparência um pouquinho mais simpática. Então vou deixar vocês olharem bem aí, fixarem bem esses bonecos, porque a pergunta que eu quero deixar aí com vocês é a seguinte: quais personagens esses bonecos representam? Então, quais personagens esses bonecos representam? Enquanto vocês pensam, eu vou então explicar aqui nesse vídeo quem são eles e o porquê desses bonecos. Antes disso, então, eu preciso falar de Stefan Sangirardi, que é uma figura que é bastante citada aqui nesses vídeos, até porque ele trabalhou em grandes rádios como a Rádio Pan-Americana, que depois viria a se transformar em Jovem Pan, e posteriormente na Rádio Bandeirantes. Então temos aqui um registro de 1956 dele apresentando o programa Palhinha Filmando a Rodada. Esse anúncio que foi publicado no jornal A Gazeta Esportiva era uma atração que veiculada todos os domingos às 8 da noite, com sensacionais lances da rodada futebolística. Então, repetindo, esse programa era apresentado todos os domingos às 8 da noite, e ele tinha uma duração de meia hora, era uma resenha esportiva, e era patrocinado pela Aguardente Palhinha. Então, eu já deixo aqui aquele conselho, aquele aconselhamento. Beba com moderação. Então, de qualquer forma aí, Sangirardi, ele apresentou esse programa, e eu quero dizer que essa atração foi bastante longeva na Jovem Pan, porque eu tenho aqui esse anúncio de 1972. Então tá aqui, Palhinha filmando a rodada, Stefan Sangirardi reprisa as grandes emoções da semana esportiva, patrocínio de Palhinha, o conhaque das multidões. Então, repetindo, beba sempre com moderação. Tá aqui, qualidade Jovem Pan, rádio como você gosta, e aqui do lado direito, do lado esquerdo da imagem, temos aí um anúncio do terceiro tempo. A equipe de jornalismo da Jovem Pan conta o que aconteceu no Brasil e no mundo, colado ao futebol, e depois Palhinha filmando a rodada com o comando de Stefan Sangirardi. Então ele ficou muitos anos na Rádio Jovem Pan, e depois ele acabou se notabilizando pelo programa Show de Rádio, que era um programa humorístico que vinha colado com as jornadas esportivas, onde o Stefan Sangirardi, por intermédio de vários personagens criados por ele, por sua equipe, satirizavam não apenas o futebol, mas como o universo da mídia, especialmente a mídia eletrônica, televisão e rádio. Então, do Show de Rádio que nasceu a Rádio Camanducaia, uma criação do Odair Batista, que também satirizava o rádio do interior. Então, nós temos aí esse programa que acabou sendo um grande sucesso da Rádio Jovem Pan nas décadas de 70 e 80, e devido a esse sucesso ele acabou se transferindo para a Rádio Bandeirantes. Então tá aqui, Show de Rádio é na Bandeirantes. Noninha, Pai Jaúde, do Morumbi, Archibald, Joca, Fumagalli, Zé das Docas, Lança Chamas e toda a turma comandada por Estevam Burro Sangirardi, agora nos 840 kHz da Rádio Bandeirantes, o mais alegre, descontraído e descondicionado show do rádio brasileiro, não podia ficar só na capital de São Paulo. Depois dos principais jogos de futebol, Sangirardi e companhia entram em ação para ajudar esse país a ficar mais engraçado. Então aqui, cobertura nacional, Rádio Bandeirantes AM, estreia dia 1º de agosto após Palmeiras e Corinthians, um jogo que particularmente os palmeirenses odeiam, detestam lembrar, porque foi o jogo em que o Casagrande fez um hat-trick, ou para não melindrar aí os ouvidos nacionalistas, ele fez 3 gols, uma goleada do Corinthians sobre o Palmeiras pelo placar de 5-1, a partida válida pelo Campeonato Paulista de 1982. Então o Sangirardi se transferiu para a Rádio Bandeirantes, ficou lá, levou o programa por mais algum tempo, só que nesse meio tempo, o que aconteceu?
ele acabou fechando um acordo com a televisão. Então, a ideia é que os seus personagens também integrassem, fizessem parte das transmissões da televisão. A Bandeirantes TV tinha os direitos do Campeonato Paulista, direitos de algumas competições de futebol naquele começo dos anos 80, 1982, 1983, para ser mais exato. Então, a ideia é que o San Girardi fizesse essa transposição dos personagens do rádio para a televisão. E aqui, então, que chega neste vídeo, que aí eu mostro novamente os bonequinhos para vocês. E esse recorte aqui é um recorte do Jornal do Brasil, tá? Ele não tem assinatura, ele foi publicado numa coluna chamada Em Off, que era dedicada às coisas da televisão. E então eu vou ler o texto, porque aí vocês vão entender do que se trata. Então vamos lá. Boneco esportivo. A Bandeirantes continua a emissora surpresa do vídeo nacional. Na última quinta-feira, a direção da empresa paulista resolveu colocar no ar os famosos bonecos do San Girardi a partir de hoje, às 11 da manhã, durante o jogo entre Corinthians e Santo André. Vale destacar, então, que essa publicação é de um domingo, e haveria, então, a transmissão de Corinthians e Santo André, um jogo que iria acontecer às 11 da manhã. Naquela época, não havia ainda a transmissão liberada dos jogos da capital, então, a opção das emissoras de televisão era transmitir os jogos do interior e da Grande São Paulo. O Corinthians iria até Santo André enfrentar a equipe local, então, por isso, esse jogo acabou sendo liberada essa transmissão aqui para São Paulo. Vamos seguir aqui em frente. Depois eu vou comentando aqui algumas incongruências do texto, né? Então, o criador dos bonecos, Esteban Burru San Girardi, criou tais personagens em 1970, juntamente com seu show de rádio hoje na Rádio Bandeirantes. Aqui temos dois erros. Primeiro que o San Girardi não é criador de bonecos, né? Ele era criador de personagens que posteriormente foram transformados em bonecos. E aqui tem um outro erro, porque na verdade o nome dele é Estevão com V, e aqui grafaram na forma espanhola, Estebans Burru San Girardi, tá? E também na TV os bonecos farão comentários sobre os principais lances dos jogos. E aqui o JB continua. O problema, porém, é o excesso de bairrismo, pois tais bonecos só torcem para times paulistas. Além do mais, entrar num projeto desses num domingo pela manhã e com um jogo sem importância é querer abusar da sorte. Pois é, o redator ou a redatora do JB talvez não se tenha dado conta, inclusive, de algo que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? Eram os únicos jogos que a televisão poderia transmitir. O televisionamento direto dos jogos da capital, dos grandes clássicos, não era possível. Então haviam duas janelas de horário. Uma era às 11 da manhã do domingo, e a outra ou era às 4 horas da tarde de sábado, ou às 9 da noite, também do mesmo sábado. Então eram jogos que vinham do interior da capital. Ela diz aqui, o redator ou a redatora diz que era um jogo sem importância. Talvez tinha uma grande importância para a torcida do Corinthians, né, que naquela época vivia aí um auge da democracia corintiana, com aquele time comandado por Sócrates, Casagrande, Vladimir, entre outros jogadores, Birubiru também, que foi um dos artífices daquela equipe. Então, era uma equipe que chamava bastante atenção, atraía bastante público. Então, tá aí o registro do JB. Aí eu quero dizer para vocês, aí mais uma vez quero então esclarecer quem são esses personagens, tá? Apesar do texto ter falado no jogo Corinthians e Santo André, esses personagens aqui nada mais, nada menos são do que o Comendador Fumagalli aqui do seu lado esquerdo da tela e a Noninha, os representantes do Palmeiras. Então, temos aí então os personagens dedicados ao Palmeiras, os torcedores do Palmeiras ali naquele universo do show de rádio, em forma de bonecos que foram veiculados na TV. O Joca ganhou um boneco, o Didu Morumbi, o Lança-Chamas, que era o torcedor do Santos também, que não foi citado, também ganhou seus bonecos. Então, todos os quatro grandes, todos os personagens ligados aos quatro grandes do futebol paulista, então, tiveram os seus personagens transformados em bonecos e eles foram exibidos na televisão. De que forma isso acontecia? O próprio JB já antecipou, mas eu, como assistia bastante aquelas transmissões, eu posso dizer para você o seguinte: eles entravam em determinados momentos dos jogos em chroma key, então eles apareciam ou do lado direito da tela ou no meio da tela, de forma diminuta, né, até para não atrapalhar a imagem, e eles interagiam com os narradores, então,
das partidas. Quem eram os narradores? Um deles era o grande Alexandre Santos, guardou certinho, né? Em outros bordões aí, um dos narradores preferidos que eu já tive. Ele tinha uma linguagem bastante jovial que me agradava, e também ele foi criador do Gol, o grande momento do futebol. Ele é mais conhecido por esse programa que reprisava gols antigos do arquivo da Bandeirantes, que é um arquivo que tem bastante coisa aí, especialmente do final dos anos 60. E o outro narrador, talvez vocês não vão saber, vocês talvez até vão se impressionar, era Edgar Melo Filho. Sim, Edgar Melo Filho, o grande comentarista de Fórmula 1, Fórmula 1, automobilismo, hoje está nos canais ESPN, está ali firme e forte aí, comentando algumas provas, ajudando o pessoal, e ele fazia Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes, mas ele também narrou jogos na televisão. Uma pena, eu vou aqui me penitenciar de novo, que uma pena que eu não consegui conversar, perguntar um pouco mais para o Edgar sobre essa experiência como narrador. Ele foi comentarista de futebol no Scratch do rádio, tá? Ele comentava, não os principais jogos, mas ele era um comentarista. Eu lembro dele comentando um Palmeiras e Juventus, um sábado à tarde. Caiu uma tremenda chuva na cidade, a partida praticamente... Ela aconteceu porque tinha que acontecer, mas assim, ela foi impraticável. E eu lembro bastante do Edgar, depois, depois do pós-jogo, né, dando recomendações para motoristas. Olha, se você está no trânsito, ande em ponto morto, naquela época os carros não eram automáticos, mas ande em ponto morto, cuidado com as pistas molhadas para evitar derrapagens, enfim, uma prestação de serviço. Então o Edgar tinha essa preocupação também, é um gênio da comunicação, ele que ajudou a explicar a Fórmula 1 em todos os seus meandros para o torcedor médio que acompanhou aí a carreira especialmente do Emerson. Ele trabalhou na época do Emerson, né, Nelson Piquet e Ayrton Senna. E também, então, era entendido de futebol, comentava bastante, ele era um bom comentarista, uma pena talvez que ele não conseguiu equilibrar essas duas faces aí da sua carreira, e ele acabou ficando só no automobilismo. Mas, de qualquer forma, então, os personagens do San Girardi interagiam com os narradores da Bandeirantes. Essa experiência não durou muito. Uma pena que um dos poucos livros, talvez o único livro que fale sobre a carreira do San Girardi, não traga histórias de bastidores sobre essa questão do show de rádio na televisão. Uma pena que o livro ele tem muito pouco do San Girardi, inclusive eu já falei sobre ele no próprio Rádio Amantes, inclusive é um livro que acabou me decepcionando, mas de qualquer forma, uma pena que a gente não tenha mais informações, mais bastidores de como que era feito aquilo lá, mas foi uma experiência interessante, foi uma experiência importante, tá? Que fez com que um sucesso do rádio chamado Show de Rádio ganhasse espaço na televisão. E tanto, uma coisa que mais curiosa ainda é que mesmo com essa transição, o nome Show de Rádio foi mantido. Não se sabe o motivo, mas não houve uma mudança. Poderia virar Show de TV ou San Girardi e seus personagens. Uma coisa também que eu queria falar para vocês antes de encerrar é que uma das ideias da Bandeirantes era transformar esses bonecos em bonecos produzíveis para venda, tipo os Cavalinhos do Fantástico. Hoje em dia, né, os Cavalinhos do Fantástico acabaram virando souvenir para torcedores. Então, a ideia justamente era transformar esses bonecos aí dos personagens. Mais uma vez, vou destacar para vocês aí como Comendador Fumagalli e a Noninha. Então a ideia era comercializá-los, uma pena que não deu certo, não foi adiante essa ideia. Então é isso, então fica aí essa lembrança do show de rádio, fica aí, então, essa memória aí dos personagens do San Girardi na televisão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.